Psicologia do dia a dia, contribuindo para a promoção de saúde mental e bem-estar. Apresentação da professora e psicóloga Goza. Pois é, quinta-feira estamos chegando com Psicologia do Dia a Dia, desta quinta, dia 10 de julho de 2025. Estamos recebendo aqui no programa Margarida Maria Paulo Rodrigues Vargas, a Goza. A psicóloga Goza atende seu consultório na rua Barão do Monte Alto, 125, sala 101. E a professora Goza chegou com uma convidada muito especial, a professora Maria do Carmo Vege, professora, educadora, especializada em educação de surdos. Goza, boa tarde mais uma vez. É um prazer te ter aqui na emissora. Muito obrigada, boa tarde ouvintes. É um prazer estar aqui hoje mais bem acompanhada, né? Pois é. Ô Maria do Carmo, seja bem-vinda também aqui à Rádio Muriel. Que prazer te ver novamente. Muito obrigada, boa tarde a todos vocês aqui da Rádio Muriel, os ouvintes. É um prazer muito grande estar na companhia da Goza, de vocês aqui também. Ô Goza, qual que é o assunto de hoje, minha amiga? Qual a orientação que você dá para quem está acompanhando e está gostando, viu? Toda vez que você vai embora, chega mensagem aqui no WhatsApp. Beleza. Então, hoje a gente vai ampliar o conceito de educação. Porque quando a gente fala educação, às vezes as pessoas pensam que a gente está falando em escola. E a gente está... Hoje o objetivo é ampliar esse conceito, não é? E ampliar o conceito de educação para que a gente possa usar, não é, da educação da melhor maneira possível. Educação acontece na escola, sim, mas ela acontece antes, durante e depois. Então, por isso eu quis a presença da Maria do Carmo, que se dedicou muitos anos à educação, formando pedagogas, que era professora de psicologia no curso de pedagogia da Faculdade Santa Marcelina, mas também vivendo em sala de aula com crianças, com pré-adolescentes, se dedicou muito à educação de surdos. E isso faz com que a gente, então, amplie esse conceito de educação, a gente veja a educação de uma forma mais ampla. E é disso que eu quero que a gente fale hoje. Ô, Goza, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que pode ser o start, para que vocês debatam um pouco. O que distingue, então, a educação de casa para a educação da escola? Bom, eu vou falar um pouquinho e vou passar a bola para Maria do Carmo. Basicamente, a escola consolida algumas coisas que vieram de casa, e a escola acrescenta a instrução. Mas os últimos estudos, e não são últimos do ano passado, são estudos, às vezes, de 50 anos, de 40 anos, eles todos mostram que você não aprende sem afeto. Você não aprende sem se colocar e sem receber da pessoa que ensina o afeto. Então, a escola, ela oferece um aprofundamento e ela precisa usar de coisas que vêm de casa. Mas eu quero passar essa bola para Maria do Carmo. Bom, existem muitos conceitos de educação. Um que eu gosto muito é que onde há mais do que uma pessoa, aí a educação se processa o tempo todo. Então, muitas vezes nós aprendemos no ponto de ônibus, conversando com alguém, fazendo uma compra na feira, nós aprendemos. Quantas mães que criaram seus filhos, 10, 12 filhos, e os conduziram muito bem pela vida fora. Eu tive uma avó muito mediadora, que foi muito importante na minha educação. Então, a educação tem esse conceito mais amplo. Não é só na escola que ela acontece. É claro que a escola tem uma função muito importante. A escola é a base do desenvolvimento de toda a sociedade. E também a escola favorece muito o desenvolvimento
da inteligência das crianças. E essa escola, ela tem que estar atenta para 4 pilares, que são o aprender a conhecer. Eu falo que na escola as pessoas vão para tomar conhecimento do banquete cultural, banquete de conhecimento acumulado pela humanidade. Os pais não poderiam dar para os filhos aula de todos os conteúdos que a escola dá. Então, a escola, ela tem essa missão de passar o conhecimento para que os alunos tenham o prazer de aprender, tenham a sua curiosidade estimulada e busquem por conhecimento. O outro pilar da educação escolar, aprender a fazer, que é a aplicação prática do conhecimento, o desenvolvimento de habilidades e competências para o trabalho e para a vida. Eu lembro da minha vizinha, quando tinha 4 anos, ela estava na educação infantil. Aí deu uma chuva. Ela foi na minha casa e encontrou no quintal uma tampinha de refrigerante cheia de água. Ela olhou e falou, isso não pode ficar aqui, por causa da dengue. Aí ela entornou a água e virou a tampinha. Então, essa criança que aprendeu na escola sobre a dengue, como prevenir a dengue, ela transformou o conhecimento que ela teve lá numa ação. Porque eu lembro muito de uma frase que eu aprendi com a Goza. Só é conhecimento aquilo que nos transforma. Se não transformar o conhecimento, ele fica no campo da informação. E hoje, né, se nós estamos aqui hoje, a Goza, eu, os funcionários, é porque nós somos frutos de uma escola que nos preparou para estarmos exercendo as nossas funções. Então, aprender a fazer. O outro pilar é aprender a ser gente, ser pessoa, ter o desenvolvimento integral, como o autoconhecimento, a autoestima, a responsabilidade, a ética e a capacidade de tomar decisões conscientes. Então, a escola tem que estar atenta para esse aspecto da criança aprender a ser. Eu já vi numa escola, a professora transformou a sala de aula num ônibus, colocou as carteiras enfileiradas, e aí tinha os personagens. Entrava um senhor idoso, uma grávida, uma pessoa com sacolas pesadas, todas crianças, e os passageiros. Aí os passageiros levantavam para dar o lugar para aquelas pessoas. Isso é aprender a ser, a se colocar no lugar do outro, a ter ética. Quando eu trabalhava com os pequenos, às vezes tinha alguma confusão entre dois, briga, desentendimento, desrespeito. Então eu sempre ouvia os dois lados. E eu sempre procurava refletir com eles sobre a conduta de cada um. Isso que você fez com o outro te torna uma pessoa melhor? Se fosse você, gostaria de ser tratado assim? E aí eu pedi, e agora, o que nós podemos fazer? Às vezes demoravam para dar resposta, ficavam meio emburrados, mas respondia, eu vou pedir desculpa. E eu falava, e amanhã, o que você pode trazer para alegrar o coleguinha? Vou trazer um bombom, vou trazer uma flor. Então, a escola tem esse papel porque às vezes isso difere da família. Porque na família, às vezes, é um filho único, uma filha única. Na escola, a escola é o lugar onde existem as diferenças, né? A diversidade. Lá a criança vai aprender a esperar, a criança vai aprender a ceder a vez, ela vai aprender a respeitar o outro, a conviver com o diferente. Então, aprender a ser. E o quarto pilar, aprender a conviver, que cai também, né? Dentro desse aí, a continuidade. Se a pessoa é bem preparada para viver bem, ela vai ter uma boa convivência na sociedade. Então, desenvolve a importância da convivência harmoniosa, o respeito às diferenças, como eu já falei, a colaboração, a construção de relacionamentos saudáveis. Hoje mesmo eu falo assim, que toda escola deve ser inclusiva. Toda criança que nasce tem direito de frequentar a escola.
E na escola é preciso que as crianças encontrem um ambiente acolhedor, onde existe o respeito, a solidariedade, o desenvolvimento das potencialidades. E é muito importante que a gente entenda, né, Wagner, e a gente que é de área, eu não sou da área da educação especificamente, mas é uma área afim. É muito importante que a gente entenda o valor de nós, profissionais, deixarmos isso claro. Né? Quando você põe seu filho na escola, você tem uma expectativa para a vida dele. Né? Essas expectativas, às vezes, elas são irreais. Né? Às vezes, a pessoa espera que a escola faça aquilo que ela não soube fazer, né? Ou não pôde fazer. Mas a escola, ela não vai fazer... a educação lá da escola, ela não pode começar do zero. Ela já veio de casa. Então, por isso a gente quer, né, a gente tem aqui, né, nesse programa, nessa oportunidade, não no programa de hoje, mas no fato de eu estar na rádio, a gente tem essa oportunidade de ampliar essa consciência. Nós não somos competidores uns dos outros. Nós somos colaboradores. Então, esses 4 pilares que a Maria do Carmo citou, né, é de um relatório, né, feito para a Unesco, chamado Relatório Delors. Esse relatório é muito importante. A gente se debruça sobre ele há anos, porque, se não me engano, ele é da década de 90. Eu acho que ele é de 96, 97. Isso. Por aí, a gente se debruça sobre esse relatório, tentando entender como é que a gente contribui. E numa sociedade com tantos problemas como a nossa, né, e que esses problemas acabam sendo jogados uma hora para as famílias, outra hora para as escolas, e continuamos com os mesmos problemas e sem solução, a gente precisa aprender a pensar de outro jeito. Porque pensando dessa maneira compartimentada, escola está de um lado, família está do outro, família está contra a escola está contra a família, nós não estamos chegando a uma solução. O problema continua, não é? Então não é por aí. E esse aprender a ser, não é? Aprender a conviver, aprender a aprender, aprender a fazer, é um todo. Não tem um compartimento. Agora eu estou aprendendo a aprender. Agora eu estou aprendendo a ser. Não, é quando eu aprendo a aprender, isso deve me transformar para que eu seja diferente, para que eu faça diferente e para que a minha convivência seja educativa. Por isso a Maria do Carmo citou, né, aquele conceito de onde 2 pessoas estão, há educação. Não é? E eu vou dar um exemplo muito, muito simplinho mesmo. Eu achava bonito, sempre achei bonito, quando uma pessoa entra, por exemplo, numa sala de espera de um médico que costuma estar lotada e fala, boa tarde a todos. Eu achava tão bonito a pessoa fazer isso. Até um dia que eu pensei, mas por que eu não faço então? Porque é só eu entrar e falar, boa tarde, bom dia, não é? Então, eu aprendi e não tinha ninguém me ensinando, né? E aí eu tenho o capricho de entrar num lugar hoje e falar, bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Eu aprendi, isso me transformou. Quando você entra num lugar e cumprimenta as pessoas de maneira cortês, com um sorriso, como assim, você pode mudar o dia daquela pessoa, o humor daquela pessoa. E isso é uma educação que não depende da escola, não é? Mas essa educação, ela valoriza a escola.
Não é? Essa educação do convívio, ela valoriza a escola, porque olha, um médico que não saiba conviver vai ter dificuldade. Não adianta ele saber medicina, ele vai ter dificuldade, não é? Uma pessoa que não esteja integrada a quem ela é, vai ter dificuldade, não é? Porque é isso. Uma pessoa que não está de bem, não está integrada a quem ela é, ela fica muito vulnerável às influências externas. Então, ela não consegue exercer um pensamento crítico, que é uma coisa que a gente aprende muito na escola, né? Então, assim, olha, alguém disse para mim que as mulheres, na minha posição social, andam maquiadas. Então eu passo a andar maquiada, mas isso não tem nada a ver comigo. Aquilo me é desconfortável, mas me disseram que eu tenho que fazer. E eu não tenho autonomia para falar, não, essa não sou eu. Então, isso é uma coisa que a gente aprende, né? E que valoriza o que a gente aprende na escola. Porque aí eu posso fazer um peso, uma balança, não é? Dos valores que eu aprendi, das coisas que eu aprendi na escola e como eu ponho isso na minha vida. Então, essa educação, esse conceito amplo, né, de que educação é convivência, educação é transformação, educação é instrução, sim, né, mas educação é muito mais que isso, nos leva à conclusão de que não somos competidores, mas parceiros. Parceiros, colaboradores uns dos outros para a construção da sociedade, que foi a ideia que a Maria do Carmo trouxe, né? A escola é a base do desenvolvimento social, porque você confirma na escola os valores que você trouxe de casa e você ganha a instrução, que isso é só na escola. E se você pegar todas as sociedades, né, muito bem desenvolvidas do mundo inteiro, se você olhar o pilar de condução dessa sociedade, desse país, provavelmente lá em primeiro lugar está a educação. Educação. E aí você pode observar que é uma educação que valoriza a família. A gente está evoluindo. Eu acho que a Maria do Carmo vai concordar comigo. Eu tenho achado muito bonito. Assim, a escola celebra a Semana dos Avós. Então vão avós na escola para contar histórias, para falar como era a infância deles. E como era o estudo deles também. E como era o estudo. Quer dizer, aí você está fazendo isso de trazer a família para a escola. E não é só para inglês ver, não é? Porque essa foi uma experiência que eu acompanhei, assim, muito linda. Eu tive uma pessoa que trabalhou para mim na minha casa como faxineira, 31 anos. E eu vi os filhos dela crescerem e agora estava vendo a neta, né? E aí ela foi contar a história. E ela falou assim que ela estava nervosa e tal. Eu falei, mas não tem que ficar nervosa. Você não conta a história para ela quando ela está na sua casa? É isso que você vai fazer. E a criança, ela não é crítica com a forma da história. Ela é crítica com o que você transmite, né? Com o afeto que você emana para ela. E aí, depois que ela foi, ela ficou radiante. Ela ficou muito feliz, que era uma pessoa simples, sem estudo, né? Mas que deu duro para os filhos estudarem. Os filhos têm curso superior. Quer dizer, aí ela foi lá e ela contou uma historinha mesmo, mas ela também contou um pouco da história da vida dela. E isso enriquece as crianças. Tem N estudos falando que o convívio das crianças com os avós aumenta a imunidade dos dois polos, da criança e dos avós, né? A imunidade. Agora você veja o quanto que isso é importante. Sim, e uma questão muito importante que eu acho que a gente tem que comentar também é sobre a transferência de responsabilidade
que muitas famílias e pais fazem com a escola, de achar que a educação contemplada na escola tem que ser educação de 98% do tempo da criança e da instrução que a criança deve receber. Sim, e aí você vai ver que a gente entra num grande conflito, não é? Porque esses pais que delegam tudo para a escola, eles também são os mesmos que delegam tudo para psicóloga, tudo para fonoaudióloga, tudo para terapeuta ocupacional, tudo para qualquer um. Eles terceirizam, né? Eles terceirizam, a educação dos filhos. E aí a escola não tem naquela criança, naquele adolescente, a base que ela precisa para aprofundar. Se não tem nada, você vai aprofundar o quê? Não é? Porque olha, isso é muito simples. Os meus sobrinhos netos, meu sobrinho neto mais velho mora numa cidade pequena, que não tem loja americana, C&A, Renner, nada disso, né? Que a gente... Nem fast food. Nem fast food. Aí ele saiu na rua aqui comigo, ele devia estar com 7 anos, agora ele tem 9. Aí a gente passou na porta da loja americana, aí ele falou assim, vamos entrar aqui pra gente comprar uma coisa? Aí eu falei, mas qual coisa que você quer comprar? Aí ele deu uma olhada, assim, aquele arremedo de vitrine, né, que a loja americana tem. Ele deu uma olhada, falou, um Oreo. Aí eu falei, mas a sua mãe deixa você comer Oreo? Aí ele falou, não, a gente compra escondido. Eu falei, não, escondido da sua mãe não, que eu não sou doida. Depois sua mãe me dá uma bronca de jeito nenhum. Vamos fazer assim, vamos para casa, a gente faz um lanche em casa, depois a gente vê se a sua mãe concorda da gente vir na loja americana comprar alguma coisa. Pode ser alguma coisa para você desenhar, que ele gosta de desenhar, pode ser isso, aquilo. Mas o Oreo não. Então, quando você sabe, eu conheço, né, a minha sobrinha, eu sei que ela não dá esse tipo de alimento para a criança. Você tem como aprofundar aquele valor. Mas quando você não sabe ou não tem, você vai aprofundar como? Goza, como é bom conversar com vocês, mas e o tempo urge, né? Sabe quantos minutos já tem de conversa? Quase 25 minutos. Quase 25, aí o João vai puxar a nossa orelha. Pois é, pode falar. Olha, eu gostaria de acrescentar sobre a importância da escola desde a educação infantil. Nós sabemos que os 5 primeiros anos, eles são decisivos no desenvolvimento do cérebro. Então, como pedagoga, eu deixo aqui essa mensagem. Valorizem muito a escola, participem da escola os pais, conversem muito com seus filhos, porque a palavra é o alimento da inteligência. E também digo para os adolescentes, estudem. Eu falo que nenhum ser humano arrepende de ter estudado, só de não ter estudado. A escola está aí para todos. E como disse um senhor que estava aprendendo a ler, Maria do Carmo, o conhecimento é uma das maiores riquezas que a gente tem. Porque a gente pode levar onde vai e ninguém rouba da gente. Então valoriza a escola, os professores, família e escola trabalhando juntos para uma educação cada vez de melhor qualidade, como toda criança, todo ser humano merece. É isso, eu fico muito feliz, Maria do Carmo, eu agradeço a sua presença. E eu tinha um amigo que era muito engraçado, fazia muita brincadeira, mas ele falava uma coisa que é muito séria. O estudo não garante nada para quem tem, mas faz muita falta para quem não tem. Concordo. Né? Então, eu sempre me lembro dele com muito carinho, com muita saudade de muitas coisas, mas isso tá na minha cabeça, assim, a escola, o estudo não garante nada para quem tem, porque não é só você estudar. Sim. Você precisa aprender a ser, a conviver, a fazer, para que o estudo faça sentido. Mas se você não tem, faz muita falta, não é? Gente, tempo estourado. Maria do Carmo, velho, bom te ver. Foi um prazer te receber aqui. Espero, claro, que nós tenhamos outras oportunidades com você. Obrigado, viu? Eu agradeço muito a oportunidade, né? A Goza e a Rádio Muriaé por
permitir esse espaço de tanto crescimento para as pessoas. Como a Goza disse, né, a educação de uma criança depende de toda uma aldeia, e a aldeia de abrangência da Rádio Muriaé, ela é imensa. Então, obrigado, Maria. É uma aldeia grandona. Ô, Goza, obrigado você também, né, pela participação, e te espero na próxima quinta-feira. Próxima quinta estaremos aqui. Muito obrigada, ouvintes. Bom, a professora Goza, ela atende, tá, gente? Para você, né, quer entrar em contato, entre em contato lá no Instagram dela. Ela atende lá no consultório na rua Barão do Monte Alto, número 125, sala 101. Esse foi o Psicologia do Dia a Dia desta quinta-feira, dia 10 de julho. Apresentamos Psicologia do Dia a Dia. Um novo programa na próxima quinta-feira, às 15h30.